Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é o deputado estadual Lúdio Cabral. Muito bem-vindo, deputado, ao Conexão Poder. Uma alegria, Márcia, Fernanda, estar aqui mais uma vez. Pois para quem não se lembra, no passado nem tão distante, o deputado Lúdio, que é médico sanitarista, teve várias entrevistas aqui conosco a respeito da pandemia de Covid-19, nos passando um pouco desse conhecimento, alguns esclarecimentos, estatísticas que eram feitas ali. E passado esse tormento, esse período horroroso, né? Agora a gente volta a debater política, né? E cuiabano quase não gosta de política, né, deputado? Imagina, né? Imagina, quase não gosta de política. Então agora a gente está livre, né? Desse fantasma horroroso, esse peso. Claro que a gente ainda tem Covid-19, mas assim, aquele momento horroroso passou. Agora, o tema aqui, nossa pauta aqui, política. Como é que está a situação do PT? O senhor vai ser o candidato do PT em Cuiabá, prefeitura da capital? Ou isso ainda não está, não foi, digamos, não entraram no entendimento? Márcia, primeiro assim, só resgatando, né? Acho que foram 2 anos, 2020 e 2021, quase toda semana a gente conversava. Foi quase a coluna do Lúdio, né? Remotamente, não era presencial, eu de casa. De casa. Eu lembrava antes, mais cedo, assim, a minha filha, que hoje tem 2 anos, no meu colo, participando das entrevistas, porque a gente acompanhava. Como além de deputado estadual, eu sou médico sanitarista, a gente acompanhou toda a evolução da pandemia, da curva epidemiológica, fazendo projeções, procurando orientar a população, orientar o poder público. Então foi um período assim de muita dor, de muita dificuldade, mas também de muito aprendizado e de oportunidade de conciliar o meu trabalho político, parlamentar, com a minha profissão, com a minha especialidade, que é a medicina preventiva e social, que é o que exatamente estuda a doença e a saúde nas populações. Bom, mas falando das eleições deste ano, é um processo de amadurecimento. Nós, em julho do ano passado, a presidente Gleisi veio a Cuiabá e nos posicionou, olha, o Diretório Nacional quer que nas capitais a gente até outubro, no máximo novembro, defina no PT quem irá nos representar na disputa para a prefeitura nas capitais, porque nós temos um cenário novo, uma novidade, que é a novidade da Federação Brasil da Esperança, que é o PT, o PV e o PCdoB juntos, disputando as eleições juntos, obrigatoriamente. Não se trata de uma coligação, mas de uma federação que funciona na prática como se fosse um partido só. E nós teríamos que, depois de outubro, novembro, levar os nomes aprovados para o debate com os partidos da federação para construir um mapa nacional de unidade entre os partidos. Eu, naquela época, tinha uma avaliação de que, olha, a eleição de 2024 é melhor que a gente discuta ela em 2024, porque há muita coisa para acontecer ainda. E ainda não tinha amadurecido a decisão de me apresentar como pré-candidato, isso em julho. Final de agosto, início de setembro, eu tomei a decisão de me apresentar como pré-candidato. Ao mesmo tempo, o Diretório Municipal já aprovou um calendário de debates para poder tomar a sua decisão, porque o PT tem essa tradição estatutária de consultar as suas bases para tomar a decisão. Naquele momento, além do meu nome, a professora Rosa Neide também tinha se apresentado para a disputa da prefeitura. Nós cumprimos esse calendário estatutário e no dia 2 de dezembro, num encontro municipal, nós aprovamos o meu nome como pré-candidato a prefeito, com 151 dos 152 votos possíveis entre os delegados. E passo seguinte, abrimos o diálogo com o PV e com o PCdoB. O PV tem um pré-candidato também, que é o Estopa, que é vice-prefeito de Cuiabá, uma candidatura que é legítima, mas na federação só há a possibilidade de uma candidatura à prefeitura. Então, assim que nós, do PT, tomamos a nossa decisão, nós fomos à mesa debater com a federação, e é um diálogo que a gente está
realizando. Semana passada, na quarta-feira, nós fizemos uma reunião PT, PCdoB e PV, inclusive para já começar a discutir a nossa chapa de vereadores. Essa semana voltaremos a nos reunir para ir amadurecendo essa posição de unidade na federação. Eu devo ir a Brasília também essa semana para ver como está o processo de diálogo na esfera nacional, porque além da federação nós precisamos trabalhar o arco de partidos que estão na nossa aliança nacional, inclusive, por exemplo, o PSD, em que o Fávaro, que é ministro da Agricultura, já manifestou a posição de apoiar a candidatura do nosso campo. Então é um processo de amadurecimento que a gente vai construir e eu espero até o final de março a gente ter essa definição já consolidada. Pois é, eu até perguntei como é que está essa definição, porque a gente acompanhou que teve a votação aqui no diretório, seu nome foi escolhido, a ex-deputada Rosa Neide não apresentou a chapa dela, não participou, então a votação foi para o senhor foi escolhido. E aí depois disso, que para nós da imprensa já estávamos, né, contando como se fosse certa a escolha está definido o nome do Lúdio para ser o candidato do PT em Cuiabá, até porque pesquisas eleitorais são feitas, sim, aparecem com o seu nome, né? E aí veio essa conversa com o Barranco e a Rosa Neide disseram que não, não aceitaram, né? Eles disseram que essa decisão ainda não estava definida, que viria da cúpula do partido, a cúpula nacional do partido, começar essa discussão em Brasília. E aí quero aproveitar até para ver também a sua opinião, a sua avaliação sobre esse posicionamento do deputado Barranco, da Rosa Neide, esse não aceitar, digamos assim, porque ela não participou, né? Poderia ter participado, o nome dela estava em discussão, ela não participou. Sim, sim. Oficialmente, as nossas duas pré-candidaturas foram inscritas, inclusive no mesmo dia, foi uma atividade festiva que a gente fez no PT, na inscrição. Depois o nosso nome foi debatido no diretório municipal e passo seguinte o processo de consulta à base do partido, aos filiados do partido, para a escolha dos delegados que no encontro no dia 2 iriam tomar a decisão. O grupo da Rosa e do Barranco, eles optaram por não inscrever chapa de delegados, mas a Rosa não renunciou à pré-candidatura dela e, portanto, o encontro de delegados teve que, mesmo a chapa que nós apresentamos, tendo alcançado o voto de 740 filiados, que foram às urnas em 10 bairros de Cuiabá para votar na chapa de delegados. Nós aprovamos todos os delegados acabaram votando no meu nome mesmo, com a Rosa ainda pré-candidata. Unanimidade. Até porque, como ela estava inscrita, não havia como e ela não renunciou, não havia como retirar o nome dela do processo de votação. Nós procuramos ser o mais respeitosos possível, porque assim, a companheira Rosa construiu um mandato de deputada federal muito qualificada, foi a deputada federal mais votada, sim, no estado, tem um papel importante a cumprir nas eleições em todo o estado de Mato Grosso. Nós queremos tê-la junto conosco na caminhada que iremos fazer aqui em Cuiabá, mas é da tradição do PT também, às vezes, essas diferenças de posição e de compreensão. A etapa que precisa ser cumprida ainda é a etapa da homologação da decisão do diretório municipal. E o que vai determinar essa homologação é o diálogo com o PV e com o PCdoB, porque o PV tem uma outra pré-candidatura, o PCdoB pode eventualmente apresentar, e é em torno de um nome apresentado pelo PT, o meu nome, de um nome apresentado pelo PV, o nome do Estopa, e de um eventual nome apresentado pelo PCdoB, que a federação irá discutir e as direções nacionais homologarem essa decisão. Então essa é a etapa que falta ser cumprida. Eu tenho tratado essa diferença de posição no PT com muita tranquilidade para evitar que a gente faça
uma disputa desnecessária no sentido de posicionamento político, e para que a gente possa, ao final dessa definição, estarmos todos unidos e juntos para a tarefa que a gente tem, que é de disputar e conquistar a Prefeitura de Cuiabá. Mas tem ainda a possibilidade de ter uma mudança nessa escolha? No PT não. No PT não há mais como haver... Ficou o teu nome, então. Essa definição já está tomada. Não tem mais aquela coisa, vamos levar essa discussão para Brasília? Não, está definido o que foi definido ali pelos delegados. Essa, infelizmente, é a confusão, porque como a maioria dos veículos de imprensa... E a própria população que acompanha as notícias, até porque gosta de acompanhar as notícias, não compreende muito essa dinâmica interna do PT é partidária, né? De consulta. Em outros partidos, o cacique toma a decisão sozinho, né? Sem consultar o diretório, sem consultar os filiados. No nosso partido, a gente consulta os filiados para que os filiados escolham quem irá representar o partido. Agora, a Nacional, ela homologa essa decisão a partir do diálogo com os partidos da federação, porque existe essa novidade institucional que é a federação. Agora então, a discussão é só entre o PCdoB e PV. No PT a decisão já está tomada, e o que nós estamos agora é construir uma unidade na federação para que, a partir daí, o Diretório Nacional, tanto o Diretório Nacional do PT quanto as direções nacionais dos outros partidos, homologuem a decisão que for tomada no diálogo entre esses três partidos. Entendi. E é lógico que isso irá considerar o cenário eleitoral, a posição de outros partidos que podem estar junto com a gente, a leitura do cenário eleitoral para que essa decisão aconteça no tempo certo, de forma madura, para que a gente saia dela fortalecidos. Agora, ela precisa acontecer, até porque o cenário aqui em Cuiabá ele já está praticamente desenhado. Né? Havia muita dúvida sobre o que aconteceria. É um cenário que está bem desenhado e de uma disputa bem difícil, com candidaturas fortes. Então, por isso, a necessidade da gente, o mais rapidamente possível, amadurecer essa decisão para que a gente vá com força para a disputa. O senhor não acha que essa demora nessa escolha de homologar, na verdade, né, a escolha, não causou um racha no PT? Não, racha não. Racha no partido não. Eu acho que a gente já aprendeu com os rachas que o partido já viveu aqui em Cuiabá e no estado. E é um aprendizado que nós, como filiados, militantes, vamos acumulando ao longo do tempo. Todas as vezes em que o partido se dividiu, houve racha, e às vezes um racha público, né, que ganha, que expõe, isso nos fragilizou. Por isso a minha tranquilidade em tratar essa situação com serenidade, aguardando o processo se desdobrar naturalmente, no diálogo, no entendimento, para que a gente tome uma decisão que nos fortaleça. Né? É lógico que esse cenário de ainda há homologação, essa aparente indefinição, ela é ruim, porque os adversários utilizam ela para buscar o posicionamento deles. Não existe vácuo na política, né? Na política não existe espaço vazio, os espaços são sempre ocupados. Então, no momento em que a gente anunciar essa definição como uma definição de unidade na federação, e se possível já com um diálogo com outros partidos, com o PSD, com a Rede, com o PSOL, com eventualmente o PSDB, o Cidadania, o PSB, que são partidos com quem a gente quer buscar diálogo para construir uma frente ampla para o nosso projeto não ser o projeto de um partido só ou de uma federação só, mas um projeto pensando Cuiabá como um todo, em um projeto amplo, né? Com a visão mais ampla de vários ângulos. Esse é o objetivo que a gente está buscando construir. O senhor já conversou com a Rosaneide, com o Barranco? Já chegaram nesse entendimento que não tem mais esperneio? Não tem mais esperneio. Só a imprensa que não estava sabendo, Márcia, disso. A gente é o último a saber o que é isso.
Na verdade, assim, a diferença na leitura do cenário, mas eu e o Barranco, a gente se encontra toda semana na Assembleia, em plenário, então a gente conversa muito sobre isso e no momento certo, com tranquilidade. Já conversei várias vezes com a Rosa também e assim, a nossa relação é uma relação tranquila, uma relação positiva e eu espero que a gente anuncie todos juntos logo a definição do nosso campo. Lembrando que além da minha pré-candidatura, há a pré-candidatura do Estopa e esse sim é um diálogo que nós teremos ainda que amadurecer para tomar uma decisão em torno de um dos nossos nomes. Você acha que que eles vão conseguir, Emanuel? Tem margem aí para isso ainda, conseguir lançar o Estopa como candidato a vir numa sucessão do Emanuel, porque sendo o Estopa lançado, seria o candidato de sucessão, Emanuel. Assim, a pré-candidatura do Estopa é uma pré-candidatura do Partido Verde que está na federação. E hoje ela é muito mais isso, inclusive a partir da experiência que ele acumulou na trajetória dele como servidor público do município de Cuiabá. Ele é de carreira. Mas a imagem dele está diretamente ligada, né? É o candidato também. É o vice, né? Ele é o vice-prefeito. Mas assim, a candidatura dele hoje, ela representa muito mais esse projeto do Partido Verde. Houve um momento na minha leitura em que havia uma identificação maior da pré-candidatura dele com o atual prefeito. Agora nós estamos vendo, por exemplo, um movimento no próprio MDB para a construção de uma candidatura lá para defender, para que o atual prefeito, e é legítimo que ele busque isso, que ele tenha um candidato que defenda para defendê-lo. Aquilo que ele construiu ao longo de 8 anos de mandato, né? Não que vamos seria aqui entrar, o Juca. Não vamos entrar aqui no mérito, né? Alguém para ir para o debate e defender. Vocês sabem que eu tenho críticas estruturais. Né? Nós vamos chegar lá, não tem escapatória. Mas é legítimo que o prefeito tenha uma candidatura no seu partido que defenda o seu legado e a continuidade desse legado. Mas hoje me parece que essa candidatura viria do MDB, né? Que dentro do MDB mesmo tem muita gente que fala que nós não queremos nada. No MDB. No MDB a gente veio, nós estamos com Botelho, não queremos. Que não vai ter. Bezerra, Janaína, não queremos. Assim, eu evito fazer comentários sobre a situação dos outros partidos, mas havia uma tensão no MDB em torno de que grupo conduziria a direção municipal do MDB. Se o grupo do Emanuelzinho, que é deputado federal, ou se o grupo do Bezerra e da Janaína, né? Então havia essa... Janaína e Bezerra defendendo o apoio ao Botelho e o Emanuelzinho e o Fayad buscando construir uma candidatura no próprio MDB. Me parece que hoje a tendência majoritária é a posição do deputado federal Emanuelzinho, né? Agora, e eu vi falar essa semana do nome do colega deputado estadual Juca como pré-candidato a prefeito. Eu acho que seria positivo para a cidade e para a população se o MDB tivesse um candidato, se o próprio prefeito tivesse um candidato para poder participar do debate eleitoral, porque ele teria condições de ter o seu mandato, como ele não pode disputar a eleição, porque já está no segundo mandato, ele teria a oportunidade de ter um candidato para defender o seu legado, para defender a sua continuidade. Para apanhar lá, né? Corajoso. E a população teria mais opções. Da mesma forma que, na minha opinião, seria interessante se a candidatura do Fábio Garcia não tivesse sido interrompida no União Brasil, né? Nós teríamos um leque maior de opções para poder fazer o debate nas eleições, porque nós teríamos a nossa pré-candidatura, uma candidatura na federação nossa, uma candidatura do Fábio Garcia, uma candidatura do Botelho, uma candidatura do Abílio. Os votos não ficam muito divididos? Uma eleição de 2 turnos, ela ajuda nisso, né?
O fato da eleição na capital ser uma eleição de 2 turnos, ela dá essa possibilidade à população de no primeiro turno, escolha, né? De no primeiro turno ter um leque maior de opções, e a própria população define 2 nomes que irão para o segundo turno para aprofundar o debate de 2 programas de governo, de 2 propostas. Voltando aqui na questão do Emanuel Pinheiro, a federação não quer história com ele, não quer vínculo? Assim, a federação, assim, a leitura que nós temos... O Lúdio não quer vínculo, digamos, não quero apoio de Emanuel, não quero aparecer como candidato apoiado pelo Emanuel. Eu venho defendendo no PT, e essa é uma posição já amadurecida na própria base do nosso partido, de que nós precisamos, nas eleições deste ano, apresentar um programa de governo que aponte para mudanças nas políticas públicas e para a superação de problemas estruturais que a cidade tem, na saúde, no transporte coletivo, na infraestrutura, na moradia, na assistência social, no desenvolvimento econômico, ou seja, uma série de questões. E essa é a leitura que nós temos da expectativa da população. Então, assim, não se trata de querer ou não o apoio dessa ou daquela liderança, porque isso poderia aparentar uma certa arrogância. Sim. Se trata de você defender um programa com uma identidade, com uma característica. E eu não sei se seria interessante para o atual prefeito apoiar uma candidatura com um programa de mudança. Talvez fosse muito mais interessante para quem está no governo concluindo o mandato apresentar uma candidatura para defender o legado daquela gestão e a continuidade das ações que ela vinha implementando. Então é uma questão de identidade programática que eu entendo. E seria muito mais interessante para a população se nós tivéssemos essa diversidade de projetos e de programas apresentados para que a população pudesse fazer escolha, porque a população escolhe quem vai para o segundo turno, né? Pelo que eu entendi, digamos assim, seria, tendo o Emanuel um candidato, fica melhor para todo mundo, porque ninguém fica pensando quem que é o candidato do Emanuel. Exatamente, fica aquela pessoa. Pelo que eu entendi, é isso. Ninguém quer ser o candidato do Emanuel. É isso. Deputada, aqui em Cuiabá a gente tem o seu nome, o nome do Botelho e o nome do Abílio. A gente vê as pesquisas, está em um cenário muito equilibrado. Agora, com a desistência do Fábio, alguns votos já migraram para o Abílio. Como é que vai ser a estratégia do senhor? Como é que o senhor bate com o Abílio ou como é que o senhor vai lidar com o Botelho? Com quem que o senhor bate mesmo? Qual que é a sua preocupação, digamos assim, né? Porque eu acho que o eleitorado do Abílio não é o perfil do eleitorado do Lúdio. Seria preocupação maior o eleitorado do Botelho? Assim, eu não bato com ninguém. O Lúdio é tranquilo, gente. Se tem alguém querendo bater nele no debate, vai passar raiva, né? Vai passar raiva. Inclusive, assim, eu acho que é importante a gente amadurecer nessa direção, todos os pré-candidatos hoje, de que o que nós precisamos é olhar para a cidade, olhar para a população da cidade, ouvir a população da cidade, identificar quais problemas a população vivencia hoje que precisam ser enfrentados e superados. E a partir daí construir um programa para defender na disputa das eleições. Então, o meu propósito é esse, construir um programa para apresentar a população da cidade, construir esse programa ouvindo a população da cidade, com propostas para superar os problemas que essa população vivencia. Então, é com esse propósito. É lógico que a identidade partidária de todos os pré-candidatos, a relação com outras lideranças políticas, mas para mim o sentido é esse. Então, bom, nós queremos debater. Eu sou médico sanitarista, sou servidor público do município há 27 anos. A saúde pública é o principal problema que a população de Cuiabá vivencia. Então, o que eu pretendo, é debater esses problemas e a solução para os problemas que a saúde pública em Cuiabá tem. Transporte coletivo tem problemas? Tem problemas. Nós queremos debater esses problemas e a superação
desses problemas. É lógico que ao longo do debate, eventualmente haverá conflito, que eu espero que exista, no campo das propostas. Mas será uma eleição muito disputada. Você mesmo disse, Fernanda, as pesquisas, elas mesmo estando muito cedo ainda, porque o cenário eleitoral ele começa a se desenhar de verdade em Cuiabá, e de um modo geral em todas as campanhas, é quando a campanha começa mesmo, é que a população começa a prestar atenção. Vai ter eleição esse ano, então eu tenho que agora ver quem é candidato, o que cada candidato está defendendo, para tomar uma decisão no dia do voto. 1/3 das pessoas na véspera da eleição ainda não sabem em quem vai votar. E 1/3 do eleitorado é muita coisa. Pode ser decisivo numa eleição, né? Mas assim, as pesquisas já apontam um cenário de uma disputa muito equilibrada e tudo é possível. A única certeza que a gente tem hoje é de que é uma eleição de 2 turnos. É uma eleição de 2 turnos. Agora, quem estará no segundo turno é o caminho que nós percorreremos que irá definir isso. Eu vou me esforçar para estar no segundo turno. Você acha que está saindo essa corrida, essa largada aí, vão largar todos juntos, digamos assim, ninguém com favoritismo? Estão largando juntos, todo mundo tá bem equilibrado. Os três têm o mesmo objetivo, inclusive, que é acabar com os problemas. Todos os candidatos, vocês têm a mesma coisa, que é acabar com os problemas dessa gestão. O Botelho disse agora sábado que a cidade está um caos, não tem o que é preferencial, tudo está ruim. E pelo jeito o Abílio também diz a mesma coisa, o senhor também agora dizendo que tem um plano para a cidade, para acabar com os problemas atuais. E os três têm a mesma uma coisa em comum, que é todo mundo que vai disputar uma eleição para um cargo majoritário, para um cargo de prefeito, só toma essa decisão, amadurece ela, e no nosso caso é uma decisão que é coletiva, não é uma decisão pessoal, não é uma decisão individual, não é uma questão de vaidade. Você se apresenta na disputa pensando em superar os problemas que a cidade tem. A questão é que propostas cada um defende para superar os mesmos problemas. Então, assim, qual é a proposta que cada um defende para superar os problemas da saúde? Na minha opinião, pelo caminho que eu percorri, é de que nós temos que investir de forma pesada na atenção primária à saúde, no cuidado da população onde ela vive e trabalha, porque é onde a gente, com mais eficácia, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Vou dar o exemplo de quem tem hipertensão arterial sistêmica, de quem tem pressão alta. 1/3 da população adulta, no mínimo, tem pressão alta. E a pressão alta, se não for cuidada e se ela se associar a outros problemas, aumento de colesterol, diabetes, o estresse do cotidiano, a falta de atividade física, a falta de alimentação inadequada, o estresse do transporte coletivo, por exemplo, essa hipertensão ela vai se agravar e ela vai gerar ali adiante um problema mais sério, ou uma emergência hipertensiva, ou associado a outro quadro, um infarto, ou um derrame, né, que é um acidente vascular cerebral, que vai exigir um cuidado de mais complexidade, que custa mais e que produz um resultado menor. Porque uma coisa é você evitar que alguém tenha um derrame, outra coisa é você tratar a pessoa depois que ela tem um derrame. E como é que você evita que a pessoa tenha um derrame? Como é que você evita que uma pessoa agrave um problema ou passe a ter um problema? É com cuidado primário, onde as pessoas vivem e trabalham, com o trabalho do médico, com o trabalho do enfermeiro, do nutricionista, do professor de educação física, do assistente social, do psicólogo, do agente de saúde, do técnico de enfermagem, no local onde as pessoas vivem e trabalham, e assim, ao longo do tempo, porque você não resolve os problemas de saúde também da noite para o dia. Há uma tendência, infelizmente, a se olhar a ponta do iceberg, o topo da pirâmide, que é onde o fogo parece estar pegando, mas o fogo na verdade está na base, não está no pronto-socorro, não está na UTI. Os problemas que existem no pronto-socorro, na UTI, na atenção de mais complexidade, eles são consequência de um problema maior que está lá na base e que é mais fácil de resolver. Então é esse o caminho que eu pretendo seguir para enfrentar e superar os problemas da saúde.
Transporte coletivo, de que forma a gente vai enfrentar e superar os problemas do transporte coletivo? Há um debate, às vezes, completamente sem sentido, de torcida de time de futebol, né? Fla-Flu, que é BRT, VLT. Sabe, sim, essa discussão claro. não é uma discussão que vai superar. Assim, os dois modais podem ser importantes e necessários em um sistema de transporte integrado que parta do princípio que nós precisamos oferecer o transporte mais confortável, mais rápido e mais barato para a população de Cuiabá. Para as pessoas, ao invés de terem que andar num ônibus lotado, sem ar-condicionado, em pé, apertado, percorrerem distâncias de mais de 1 hora de duração para sair de casa e chegar no trabalho, ou vice-versa, para voltar do trabalho para casa. Como é que a gente organiza o nosso sistema de transporte, a mobilidade urbana, com foco na pessoa que usa o transporte coletivo? Então pode ser que este ou aquele modal seja importante, porque um não se opõe ao outro, que há uma oposição política hoje aqui, porque que é muito ruim. Fica uma discussão como se tivesse tudo maravilhoso, os ônibus estão maravilhosos, e a gente está só discutindo aqui o aperfeiçoamento do sistema. Não é. E pelo que a gente acompanha de reclamação dos usuários, o ônibus, aquela... acho que só uma porta de trás abre, a outra não abre, e ficou mais complicado para descer, aquele empurra, ficou mais complicada a situação desses ônibus novos que vieram, né? Ou seja... Então, assim, como é que a gente... confuso. Fica um debate, assim, descolado da realidade das pessoas. Porque a pessoa, eu quero o melhor transporte para mim, que seja o mais rápido possível, que demore menos a chegar, que eu viaje sentado, com esse ar-condicionado. Né? Em Cuiabá isso não é luxo para ninguém, é necessidade. É isso que as pessoas querem. Se vai ser BRT, se vai ser VLT, não pouco interessa. Importa, tem que ter alguma coisa, né? Não é um ou outro que vai resolver o problema, ao contrário. Um ou outro tem que estar integrado a um conjunto de soluções para você resolver o problema da população e não para resolver quem é melhor na disputa política aqui. Então, esse inclusive é esse problema que existe no transporte coletivo, ele existe também na saúde. Muito do drama da população da saúde de Cuiabá e do Estado se deve a disputas políticas que não levam a nada, né? Antes da intervenção do Estado na saúde, faltava dipirona. Veio a intervenção, faltando dipirona. Saiu a intervenção, faltando dipirona. Então, assim, você precisa ter foco onde o problema está, a quem você tem que ter como centro das suas atenções, que é a população, que são as pessoas que precisam do serviço público. A mãe que está com a criança lá no Osmar Cabral, uma criança de 6 meses com febre, ela quer que aquela criança seja atendida e para saber se aquela febre é sinal de uma coisa mais grave, de algo mais leve, ela quer que a criança seja cuidada para a febre ser controlada. Ou para aquilo que está por trás da febre, porque a febre é só um sintoma, seja resolvido. Então o foco tem que ser esse. Como assegurar a essa mãe, com uma criança de 6 meses lá no Osmar Cabral, o melhor atendimento, com o máximo de qualidade, com o menor tempo de espera, o mais próximo da casa dela. É essa a resposta que a gente tem que encontrar. Para mim, nesse caso, está na atenção primária. No transporte coletivo, por exemplo, nós temos que fazer um debate sobre tarifa. Como reduzir o custo do transporte coletivo em Cuiabá. Qual que é a lógica hoje a partir da qual se calcula o custo, a tarifa de ônibus? A quantidade de pessoas que andam por quilômetro. Para mim tem que ser o contrário, porque essa lógica, ela diz o seguinte: quanto mais pessoas dentro do ônibus, melhor. Quanto menos ônibus em circulação, melhor. Estou falando na ótica do empresário, né? Para quem quer ganhar dinheiro. Então, quanto mais gente estiver dentro do mesmo ônibus, apertado, em condições precárias, mais aquela viagem vai render para a empresa. Então, você estimula a redução da quantidade de ônibus em circulação. Agora, se ao invés de remunerar por
pelo tal do IPK, né, pelo índice de pessoas por quilômetro, você remunerar apenas pela quilometragem rodada. É uma outra forma de você remunerar o transporte coletivo. Porque o critério, aí o empresário, qual o raciocínio dele? Bom, o que eu preciso é rodar mais. Para rodar mais, eu vou colocar mais ônibus. Sim. Né? Eu vou atender com mais qualidade. Cálculo, né? Você muda a lógica. A lógica deixa de ser uma lógica que desqualifica o serviço para gerar mais lucro, para uma lógica que qualifica o serviço para gerar lucro também para o empresário, porque é natural que o empresário que entra num empreendimento desse, numa concessão, tenha também o seu ganho. Então é isso que é importante nós debatermos na eleição. Por que tem buraco na cidade? Por que as ruas estão esburacadas? Por que a gente não consegue uma política de manutenção das vias públicas com a qualidade que é necessária? Então, tem até festival de buraco, né? Pode ser até que em determinadas situações as posições dos candidatos sejam a mesma, da solução para aquele problema. Em outras, as propostas de solução serão completamente diferentes. Aí a trajetória de cada candidato, a população vai avaliar. Bom, se o Lúdio está dizendo isso tem a ver com a trajetória que ele fez, com o caminho que ele percorreu? Faz sentido ele defender esta proposta? Faz sentido ele defender a redução da tarifa do transporte coletivo? A trajetória que ele fez tem relação com esse setor? Faz sentido a defesa que ele faz das mudanças na saúde? Ele tem conhecimento de causa? Ele vivenciou essa experiência? É isso que vai formar a opinião das pessoas na minha leitura, muito mais do que você isso, você aquilo, você isso. Do que o bate-boca, né? Ele dá muito paz e amor. Ele é paz e amor. Eu já falei, quem estiver contando em irritar o Lúdio no debate vai sair de lá irritado. Né? Porque ele não desequilibra, né? Ele mantém o equilíbrio. Eu espero. Você espera? Tá ótimo. Deputado, então, o senhor colocou aí alguns apontamentos de algumas críticas que a gente vê diariamente da população, que é transporte público, saúde, buraco na rua, muito buraco na rua, né? E a gente tem visto também, além disso, questões de várias operações policiais sobre essa gestão, né? Alguns outros escândalos também que ocorreram nessa gestão. A gente vê insatisfação na população. A gente vê nos comentários das matérias, a gente vê no Instagram o pessoal comentando, a gente vê a insatisfação, a gente está vendo as pessoas comentarem sobre a insatisfação. Está muito nítido. Na sua avaliação, o senhor acha que o prefeito consegue ter noção disso, de ver esses erros, reconhecer essa rejeição, né? Ou ele está numa realidade paralela? Márcia, é difícil para mim avaliar qual seria a leitura que uma outra pessoa faz da porque própria ele insiste que ele fará um sucessor e que há o pinheirismo e tudo aquilo mais, né? Assim, Cuiabá tem problemas estruturais de várias gestões, da atual gestão e de gestões anteriores. Porque, por exemplo, escolheram o mesmo caminho. Você falou de operações de investigações policiais na saúde pública, né? E nós estamos vivenciamos, infelizmente, isso em Cuiabá e no Estado. Por quê? São governantes diferentes. Mas o modelo de organização da atenção à saúde, infelizmente, o mesmo. Que modelo? De você optar por, ao invés de fortalecer a atenção primária à saúde, com concurso público, com a boa remuneração dos profissionais na ponta do sistema de saúde, com acesso a exames complementares mais simples, com acesso mais facilitado a algumas especialidades básicas para cuidar bem da saúde da população, não se cuidou disso, os problemas aqui se avolumam. No caso de Cuiabá, se somam aos problemas do estado todo, porque os problemas mais graves vêm em Cuiabá. E aí o foco passa a ser a atenção hospitalar
de alta complexidade com a lógica de contratar uma empresa privada que irá realizar aquele serviço. Essa empresa privada, a Covid é um exemplo disso. Você lembra que a gente debatia muito isso? Olha, o que se gasta com as tais UTIs, que não são UTIs de verdade, porque se você for olhar os critérios que precisam ser obedecidos para dizer que um determinado leito é um leito de UTI, não estão sendo obedecidos, mas você, ao invés de prevenir o espalhamento do vírus, prevenir a transmissão do vírus, que é mais barato, que é mais eficaz, você optar por concentrar os recursos na atenção de mais complexidade, que às vezes não produz o resultado que precisa produzir, porque a mortalidade lá na UTI, quando o quadro agrava, é muito alta, e fazendo isso por meio da contratação de empresas privadas, em que, por exemplo, o profissional da saúde é contratado meio a laço. Eu vou colocar na UTI o recém-formado, eu vou remunerar mal o profissional que está na UTI, hoje tem um, amanhã tem outro, hoje é você que dá plantão, amanhã você dá plantão lá no outro lugar, e eu trago um outro profissional de lá para dar aquele plantão. Eu preciso ter um nefrologista na UTI para poder acompanhar os casos que exijam a avaliação do nefrologista, mas esse nefrologista ele não está aqui, ele está numa outra cidade, a avaliação que ele faz é por via remota. Eu gasto muito se gasta muito com aquele serviço, e você não produz o resultado necessário, e você não estabelece mecanismos de controle que permite que desvios acabem acontecendo. Então essa lógica é uma lógica que vem em Cuiabá de muito tempo, da atual gestão, da gestão anterior, de concentrar na atenção hospitalar e na privatização, na contratação de empresas privadas para fazer o serviço. Uma das falhas, ou a principal falha, estaria na privatização de serviços? Na opção pela contratação de empresas privadas para atenção hospitalar de mais complexidades. Porque assim, o resultado do trabalho em saúde, tanto lá no posto de saúde, tanto lá na comunidade, quanto numa UTI, depende do vínculo do profissional, porque o que faz a saúde acontecer é o trabalho humano. Então, se hoje eu tenho um médico, amanhã eu tenho outro, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, eu não tenho um médico que seja o visitador, que tem compromisso ali, não. Eu é quem cuido dessa UTI todos os dias, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu vou melhorando a qualidade desse serviço, eu vou organizando os equipamentos que eu tenho, eu vou selecionando as pessoas que trabalham para poder ter o melhor profissional em todas as áreas, do técnico de enfermagem, passando pelo fisioterapeuta, passando pelo intensivista plantonista, passando pelos especialistas que dão suporte, desde como se faz a limpeza desde o profissional da limpeza, que é importante para você manter as condições adequadas para evitar infecção hospitalar, para evitar transmissão de determinados problemas de saúde. É o tempo e é o vínculo e o compromisso do profissional com aquele serviço que vai ao longo do tempo dar qualidade para ele. Então, essa modalidade de contratação, geralmente emergencial, por 6 meses, no máximo por 1 ano, que hoje é um, amanhã é outro, depois é outro, depois é outro. Aquela empresa é contratada, ela tem uma escala de plantão, então ela sai correndo atrás de qualquer profissional para poder colocar naquele plantão. Você cria uma dinâmica que não produz os resultados que deveriam ser produzidos. Você abre margem, infelizmente, para o mau uso de recurso público, para a ocupação desnecessária de um determinado leito, para a ocupação inadequada daquele leito. O Hospital Universitário Júlio Miller tem uma empresa pública. Toda a equipe que trabalha no Hospital Universitário Júlio Miller, ela é concursada. Aos servidores que são da universidade e aos que são da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Os da EBSER são concursados, mas são contratados no regime de CLT. A UTI Covid, durante toda a pandemia, que teve a menor mortalidade em Mato Grosso, foi a UTI do Hospital Universitário Júlio Miller. Por quê? Porque lá estavam os profissionais mais qualificados, os profissionais mais dedicados, os profissionais que estavam lá há mais tempo para poder cuidar da população.
Então, uma UTI, onde você tem, uma UTI pediátrica, onde você tem a UTI pediátrica do pronto-socorro antigo de Cuiabá, é a melhor UTI pediátrica daqui. Por quê? Porque a equipe de lá é uma equipe de pediatras que atuam lá há muitos anos. Eu tenho um colega que se formou comigo, que trabalha desde que se formou, há quase 30 anos. Tá vendo como eu estou já com experiência já? Está lá trabalhando como médico plantonista naquela UTI esse tempo todo. Então, assim, ele desenvolve um vínculo até afetivo com o trabalho, com a qualidade do trabalho que ele tem que desenvolver. Então, você precisa focar na qualidade do trabalho humano e no fortalecimento do vínculo desse trabalhador com aquela tarefa que ele tem que cumprir, para evitar as situações que geram, por exemplo, essas operações policiais, porque é tudo questionamento de contrato, não é? Na saúde, então, foram Questionamento não foram. É tudo questionamento de contrato. Tudo questionamento de contrato, Tudo. que pagou um valor a mais, que o serviço não foi prestado, que a escala de plantão não foi cumprida. E também por servidores terceirizados, contratação de servidores também. Essa terceirização, o termo certo não é, o termo certo não é a privatização, é a terceirização de serviços, de serviços públicos. Agora mesmo também essa última investigação sobre próteses também. Órteses, a mesma coisa. A mesma coisa. Mas ele está afiado, né, Fernanda? Tá. Ele já está afiado, Fernanda. Justamente, por isso que ele já está afiado. Em 2012, o senhor foi candidato a prefeito e chegou ao segundo turno, recebeu 45% dos votos válidos, sendo que o Mauro foi eleito com 54%. Aí, em 2014, o senhor também disputou o governo do estado e teve 32,45% dos votos. Aí o Táxi foi eleito com 57%. O que mudou de lá para cá, na sua perspectiva da política eleitoral para você? O que mudou? Do ponto de vista pessoal, aprendizado, né? O que você tirou de tudo isso? O que mudou agora? Muito aprendizado. Quando eu disputei a prefeitura em 2012, eu tinha 2 mandatos como vereador. Tinha 8 anos de trajetória em mandatos institucionais quando eu disputei a prefeitura de Cuiabá. É lógico que eu estudei muito, que eu aprendi muito ao longo dos 8 anos como vereador, mas hoje, assim, o aprendizado com o tempo e com a maturidade, ele é muito maior, porque no caminho que a gente percorre, a gente acerta e erra. A gente tem que aprender tanto com os erros quanto com os acertos. Foram 2 derrotas eleitorais. Foram 2 vitórias que eu considero políticas, mas derrotas eleitorais. E isso traz aprendizado, né? Tanto que depois de 6 anos sem exercer mandato, porque é uma característica assim que às vezes as pessoas falam, sério, Lúcio, eu disputei a prefeitura, concluí o meu mandato de vereador e como eu sou servidor público de carreira, quando fui vereador, no município eu continuei trabalhando como médico como posto de saúde, porque a legislação o permitia. Mas terminado o meu mandato, eu voltei a me dedicar integralmente ao trabalho na saúde pública, todo o meu tempo dedicado à saúde pública. Disputei a eleição para o governo do estado, tive quase 500 mil votos, tive 32%, o melhor resultado já alcançado por uma candidatura de esquerda aqui em Mato Grosso. Uma campanha de muita adversidade, uma campanha muito difícil, em que assim, eu fiz ela quase sozinho, né, só com a nossa base mais próxima mesmo de militância. Terminou a eleição, volto para o meu posto de saúde, para o meu trabalho, e 6 anos sem mandato eu volto a disputar a eleição, que foi a eleição de 2018 para deputado estadual. Graças a Deus nós fomos vitoriosos, exerci um primeiro mandato, de mais aprendizado, porque aí você amplia a dimensão dos problemas com os quais você lida. Antes eram apenas os problemas do município, hoje são os problemas do estado, e a relação entre os problemas do estado e os problemas que os municípios têm, que a capital tem, porque a relação entre o estado e a capital ela é enorme. Tudo, né? Tudo Você tá aqui na capital. potencializa tudo, pro melhor
e para o pior, se você não tem, se você não consegue deixar de lado as diferenças políticas para pensar na cidade, e ter diferença política às vezes é até bom, porque aí você, na mesa, no diálogo, você coloca visões que são diferentes sobre um mesmo problema, mas o diálogo ele é importante. Então, agora já estou no segundo mandato como deputado. Então, há um processo de aprendizado técnico, político e de maturidade que você alcança nessa eleição. Nesse tempo, né? Me fala uma das coisas que o senhor hoje não faria na campanha, que o senhor fez lá atrás, que o senhor fala hoje, meu Deus, não faria. Que hoje o senhor se encontra mais, sei lá, mais maduro, hoje não tem chance, hoje eu não faria, não repetiria isso. Bom, acho que algo que é importante em uma eleição é você construir alianças que tenham coerência com o programa que você defende. Hoje o senhor não se uniria... Está mais atento a isso. Em 2012, eu defendia, como defendo, um programa para a saúde nessa linha que a gente vinha dialogando aqui, de fortalecimento daquilo que é público, né, de qualificação do atendimento onde as pessoas vivem, de concurso público, de vínculo dos profissionais da saúde compromissados com o cuidado da população. Porque foi assim que eu, como médico, construí a minha trajetória, né? E eu vim para a política exatamente porque, como médico, eu construí essa trajetória. E nós estávamos numa aliança que, no Estado, colocava em prática o modelo das OSs. Então eu fui muito criticado por isso. O governo Silval, né? Isso, exatamente. Em 2012, eu tive o apoio do MDB, o Fayad foi meu vice, assim, hoje é meu amigo pessoal, um advogado brilhante, que voltou a presidir o MDB, olha só o que é o caminho, né? Mas o programa que nós defendíamos para a cidade havia uma diferença do programa que era implementado no Estado. E isso foi utilizado como argumento pelos adversários. As OS não deram certo. As OS não deram certo. Eu era contra as OS. Eu havia participado de todas as manifestações, porque eu era servidor do Estado também, de todas as manifestações contra a implementação das tais organizações sociais em saúde, entendeu? Então, assim, na política, os adversários exploram essas contradições. Digamos, né? Rabo para o povo puxar. Há contradições que são exploradas. Então, é lógico que na política porque não é uma ciência exata, né? Não é matemática, ela é uma ciência social, ela é dinâmica, mas o máximo de coerência programática com as alianças que você constrói para disputar a eleição. Esse seria um bom aprendizado. Falando desse aprendizado também, da sua análise... Não que a aliança não possa acontecer com quem pensa diferente de você. Ela pode acontecer. Sim, mas sobre a gestão que está naquele momento, mas né? Preciso uma coerência programática bastante nítida no diálogo com a população. Deputado, vamos fazer, puxando já a sua análise aí, que o senhor tem toda essa experiência de ter sido já candidato em Cuiabá, chegou ao segundo turno, com uma boa votação, tal, falou também sobre a sua votação ao governo do Estado, que o senhor disse foi a melhor colocação para um governo de esquerda, né, aqui na capital. A gente vê alguns políticos daqui dizendo que sustentam que Cuiabá seria uma capital, digamos, bolsonarista, porque na última eleição presidencial o ex-presidente Bolsonaro teve 61% dos votos aqui e o presidente Lula teve, acho que, 38,5%. Né? Então, eles sustentam isso, que essa seria uma capital bolsonarista, né? Mais votos de direita. E tem o fato de que a esquerda, o governo PT, não conseguiu ainda eleger um prefeito em Cuiabá.
Da sua análise, essa é uma barreira politicamente e como vencer essa barreira, né? Como superar isso? Até porque, pergunto, porque a gente achou que a polarização tinha passado, mas a gente viu que agora, recentemente, os ânimos andam aflorados. Teve fala do presidente Lula que gerou uma grande repercussão negativa e teve logo depois um ato da direita agora, nesse último final de semana, que teve uma grande participação ali dos apoiadores. E isso parece que os ânimos se afloraram ainda mais, está voltando, para dar a impressão que está voltando essa polarização, né? Então, como é que fica isso para a candidatura aqui? Como trabalhar isso? Sim. Assim, a polarização na política nacional, ela sempre existiu, mas ela adquiriu contornos mais polares, digamos assim, das últimas eleições para cá. E ela sempre existirá. Nós teremos que conviver com essa polarização política nacional. É lógico que procurando fortalecer a institucionalidade, a democracia, o respeito à diferença, porque eu posso ter diferença de pensamento e do caminho a ser seguido para superar um problema. Agora, o que eu não posso é ter um ambiente onde essa diferença ela se transforme em uma divergência que seja nociva para a vida em sociedade. O PT disputou a prefeitura de Cuiabá e foi 2 vezes para o segundo turno, em 2004 e em 2012. Nós já vencemos as eleições presidenciais aqui em Cuiabá, em 2002 e acho que em 2006 também, e nós já perdemos eleições. A política ela é muito dinâmica também. É uma resistência a ser superada? Na minha opinião, é uma resistência a ser superada. E eu, pelo menos, me esforçarei para isso e espero que a disputa das eleições ela permita isso, que a gente, ao invés de trazer a polarização nacional para o debate local, a gente se concentre nos problemas que a população da cidade vivencia. Sair desse debate de polarização. Porque essa polarização nacional, ela assim, parte dela, ela é necessária para a democracia, outra parte, ela não é necessária. Mas tirar aquele rótulo de candidato da esquerda e candidato da direita. Alguns temas têm sentido lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, no cenário da disputa da política nacional. Outros temas têm sentido no debate local e não tem relação nenhuma com essa polarização ideológica. Vou dar um exemplo: buraco na rua. A cidade está esburacada, não está? Para todo mundo, de esquerda e de direita. Todo mundo de esquerda e de direita. Para todos nós. Outro dia, assim, essa semana... Isso da democracia do buraco, tá para todo mundo. É para todo mundo. Então o buraco não tem ideologia. Não há quem possa discordar. Olha, nós precisamos criar um conjunto de medidas para reduzir o número de buracos e para tampar o buraco o mais rápido possível quando ele venha a acontecer, com qualidade na gestão pública, com eficiência. Porque você faz, se você faz uma operação para resolver o problema dos buracos numa determinada via, aquilo que você faz tem que ser com a máxima qualidade possível para que daqui a um ano não tenha buraco de novo, entendeu? Porque chuva, lógico, infelizmente vai ter todo ano. Você precisa organizar um serviço com a qualidade necessária, com a drenagem, com material de qualidade para evitar que aquele problema volte a existir. Isso não tem ideologia, isso não existe esse buraco é da esquerda, esse buraco é da direita. Não é. O buraco é um problema aqui, digamos, Então, o que, na minha opinião, nós precisamos é debater os problemas da cidade. E a maioria desses problemas não tem relação com a polarização. Não será uma candidatura, uma disputa polarizada, digamos, de polarização, de discussão de ideologias esquerda e direita. Isso não vai pegar aqui. Na minha opinião, assim,
assim, é improdutivo. É improdutivo, porque tem certos debates que não são debates da cidade, não tem sentido polarizar ou polemizar em torno de pautas que são pautas que têm sentido no Poder Executivo Federal ou no Congresso Nacional. Elas não têm sentido na vida concreta das pessoas que estão na porque a gente cidade, vê muito nesse né? debate, vem as perguntas, Lula, né? O senhor carrega isso, né? O Sim, candidato sim, do Lula. sim, com muito E aí, orgulho. se eu Então, ver mas aí essa- carrega as Hã? coisas boas e as coisas ruins. Sim, mas assim, o que a população irá avaliar não é o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro. O que a população irá avaliar é que trajetória essas duas pessoas que têm identidade, independente de que partido é que elas estão filiados, elas têm uma identidade, elas têm uma trajetória e elas estão propondo ações para superar os problemas da população. É a população olhar para isso. E nós, na disputa, nos dedicarmos a isso. E não a carimbar que você é candidato do fulano, você é candidato do Beltrano. Eu acho que isso não enriquece o debate, isso não enriquece o debate eleitoral. É lógico que há, por exemplo, políticas públicas que este ou aquele governo realiza que podem contribuir mais para superar os problemas da cidade. E aí, nesse sentido, o tema acaba vindo para a disputa, disputa local. Vou citar o exemplo da moradia, né? Ou seja, que governo implementou propostas para superar o problema da moradia e como nós buscarmos enfrentar isso na nossa realidade local, né? Mas aí o tema em debate é a moradia, não é você é de esquerda ou você é de direita ou de extrema direita. Então eu acho que essa rotulagem ela é ruim porque ela estabelece resistências que não precisam existir, né? E a gente precisa de diálogo com toda a população. Se vir a ser candidato, eu quero ter voto de eleitores com todos os perfis ideológicos, né? Além daqueles ao qual eu sou identificado. E você, para realizar um governo e superar os problemas que a cidade tem, você precisa do olhar de vários atores sociais. E determinados atores, eles estão mais posicionados no campo da direita ou no campo da esquerda. Você precisa de todos para poder governar. Então eu visualizo, por exemplo, a montagem de um governo com representação de pessoas que têm um perfil que em tese poderia ser entendido como um perfil de direita. Você tem que ter pessoas com a visão empresarial participando do seu governo, da sua equipe, em determinadas áreas onde eles têm mais conhecimento técnico, mais capacidade de articulação, mais sensibilidade para aquela política pública avançar. Em outras áreas você precisa de alguém com perfil mais acadêmico, com perfil mais de base comunitária para determinada política pública. Então os governos eles têm que ser governos plurais, com representação de vários pensamentos. Há um rumo que você vai seguir, mas você precisa da contribuição de todos. Eu sou médico, eu vou precisar de todos os profissionais da saúde, independente da formação, da visão que eles tenham da questão nacional, para poder melhorar a qualidade do atendimento à população. E eu vou dialogar com todas as categorias profissionais da saúde, e vou dialogar com os meus colegas de profissão, que em sua maioria estão posicionados nessa polarização nacional no outro campo, mas eles são necessários para a gente superar os problemas que a cidade tem. Então esse filtro, na minha opinião, não tem sentido esse filtro. E demonstrar isso na campanha é importante para quebrar essa resistência
que é ideológico e que não tem porquê existir no caso da eleição municipal. Mas na sua avaliação, para o eleitor, os problemas que tem hoje a capital, essa polarização também, esse debate ideológico não vai colar, não vai fazer sentido também, justamente pela quantidade de problemas a se resolver? A população quer ver os seus problemas resolvidos. Ela quer. Lá quem for Seja lá, é lógico que ela vai analisar cada candidato e ver qual tem o perfil melhor para enfrentar e superar esses problemas. Né? Se ela identificar, bom, o principal problema que nós temos é a saúde pública, ou seja, dos candidatos apresentados, qual candidato tem melhores condições para enfrentar esse problema? E o que vale para a saúde vale para a educação, vale para o transporte coletivo, vale para todas as áreas, sabe? E trazer o debate nacional para a eleição municipal, quem fizer isso vai estar desrespeitando a população, porque a população vai querer ouvir propostas para os problemas que ela vivencia na cidade. Certo. O buraco é um exemplo disso. Né? O buraco é democrático para todos. Deputado, vamos falar sobre essa fala do presidente Lula sobre Israel, que gerou uma baita confusão, um conflito, e aí veio o pedido do impeachment, que ganhou mais assinaturas do que o da Dilma. Como é que o senhor enxerga toda essa situação, esse problemão, essa confusão que gerou? Teve uma grande repercussão negativa, né? Internacionalmente, inclusive, não é só no Brasil. Assim, né? O presidente ele estava dando uma entrevista coletiva e há uma frase de 4 ou 5 palavras que gerou toda essa polêmica. E ele usou uma expressão forte para levantar uma situação concreta e gravíssima que a população palestina na faixa de Gaza está vivendo hoje. Foram mais de 30 mil mortes, principalmente crianças, mulheres e civis inocentes, pessoas que não têm relação nenhuma com os ataques criminosos que o Hamas fez contra Israel e matou 1.300 inocentes. Agora, a resposta de Israel a isso está produzindo uma situação gravíssima, e foi isso que o presidente quis alertar. Ora, o Estado de Israel, o governo de Israel, que sofreu tudo o que sofreu, o próprio Estado de Israel nasce a partir do que aconteceu na Segunda Guerra. Estar aqui produzindo uma reação dessa desproporcionalidade tão grave com a população palestina. Então acho que foi isso que o presidente quis expressar. Você acha que a forma que ele expressou que foi infeliz, digamos assim? São as palavras utilizadas que lá fora não, viu, Márcia? Lá fora, a fala do presidente, ela acabou mobilizando as instituições que têm responsabilidade com a situação que está acontecendo lá na Palestina. Eu digo porque ele foi declarado persona não grata, né? Mas pelo governo Aí teve de o Hamas que agradeceu a declaração, aí o negócio ficou meio pesado. Não, ali, eu não né? sei se teve essa história de agradecimento. Teve o Hamas agradeceu e ele não devolveu o agradecimento para o Hamas. Até porque o Lula denunciou os ataques do Hamas assim que eles aconteceram, como ataques terroristas que teriam que ser condenados, inaceitáveis, porque é crime, né? E também é crime o que o Estado de Israel, com o seu exército, está fazendo contra a população civil palestina. Isso é muito grave. E a fala do Lula, ela produziu uma mobilização de atores internacionais que tem peso para enfrentar essa situação, porque a gente precisa acabar com aquilo ali, tem que ter um cessar-fogo, sabe, as pessoas não podem, porque assim, a população de Gaza está sendo encurralada, ela está sendo, uma área, uma espécie de um retângulo de 10 quilômetros por 40 quilômetros, a população está sendo encurralada na parte sul da faixa de Gaza, e os bombardeios continuam. E o mundo não pode assistir a isso sem tomar providência. Então a fala do presidente foi nesse sentido, de cobrar a solução para isso.
E do ponto de vista internacional, a repercussão foi que mobilizou a ONU, mobilizou o próprio governo americano, que tem uma relação forte com Israel, que tem um poder de influência forte sobre Israel. O secretário de Estado esteve no Brasil logo depois dos Estados Unidos, esteve no Brasil logo depois disso. Então, assim, agora aqui no plano local, houve... O peso negativo foi aqui na sua avaliação. Aí a tal da polarização nacional se apropriou dessa fala, e isso fez com que a mobilização para o ato que aconteceu lá em São Paulo fosse ampliada. A minha pergunta ia chegar lá, justamente, né? E chegamos lá, então, porque... Sem essa fala do Lula, talvez a mobilização para ontem tivesse sido menor. O senhor acha que poderia ser menor? Então, menor. Porque agora a gente tem visto, né, lideranças da direita aí colocando que essa movimentação, esse movimento, essa grande participação de manifestantes que teve lá é a demonstração de força política da direita. Qual que é a sua avaliação? Que eles colocam que agora eles estão demonstrando a grande força política da direita. Assim, a direita tem força política e tem uma grande força política, independente da manifestação que aconteceu. A direita polarizou as eleições presidenciais agora em 2022, né? A diferença foi uma diferença muito pequena. É lógico que é a primeira vez na história de eleições no Brasil que o presidente no exercício do mandato perde as eleições para o candidato da oposição. Mas todas as pesquisas de opinião que saem agora mantêm a mesma polarização. Essa polarização entre os dois, né? Mantém essa polarização, né? Embora o Bolsonaro esteja inelegível... Ia dar segundo turno de novo. Ia dar segundo turno de novo, e a eleição seria disputada de novo. Então, a direita no Brasil tem força política, isso é inegável, né? O que não pode é a direita, a partir dessa força, buscar romper com o Estado democrático de direito no nosso país. Mas disputar legitimamente as eleições e dentro das regras legais, respeitando a nossa legislação, respeitando a dinâmica das nossas eleições, sem ficar dizendo que urna eletrônica é isso, é aquilo, sem Mas acho que já pararam de falar da urna, né? O pessoal já parou de falar da urna. Assim, o que não pode é isso, é você questionar o sistema eleitoral, questionar as urnas, questionar os poderes da República, questionar o Executivo, questionar o Legislativo, questionar o poder Judiciário, incitar a população ao que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro. É isso que não pode, é isso que está errado. E por isso os muitos inquéritos que existem na esfera federal tratando disso. O ex-presidente foi depor semana passada e ficou calado lá no depoimento. Vai ter outro depoimento agora sobre a baleia, então, assim, perseguir a baleia. Então é isso que não pode. Agora, a direita, e até mesmo a extrema-direita, ter força política, isso não é o problema. O problema é você questionar as regras da disputa democrática que deve existir, porque aí a direita tem o direito de lançar candidato, disputar a eleição presidencial e vencer na democracia, ou perder e reconhecer a derrota eleitoral, né? E o 8 de janeiro demonstra que não respeitaram o resultado eleitoral, e por isso todo o processo de investigação que vem acontecendo desde lá. Essas muito decisões? Muito pouco. Eu ia perguntar se o senhor é a favor desses resultados, dessas punições, dessas penas. O senhor já viu algumas penas? Sim. Eu espero que os comandantes disso tenham penas mais rigorosas. O senhor não achou muito alta essa multa? 30 milhões? Por exemplo, uma eletricista daqui de Mato Grosso, 30 milhões, não é? As multas são solidárias, né, para todo mundo. Ficou 30 milhões e tem a questão as penas são muito altas, né? São 14 anos, 17 anos de prisão, regime fechado. Assim, são decisões da Suprema Corte brasileira,
decisão da Suprema Corte. Decisão do Judiciário se cumpre, não se discute. Não se discute. E quem é alcançado por essas decisões tem o direito de recorrer, de apelar dentro das regras do Estado de Direito, e não buscando enfrentar isso por um outro caminho, que é um caminho de prosseguir na prática de crime contra a democracia. Tá certo. Satisfeita. Mas ontem parece que nem cartaz tinha, né? Não tinha, tinha muita bandeira de Israel. Porque normalmente... Eu estava de plantão, era a camisa gente, da seleção brasileira, a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel. O meu medo era ter facada ali. Pelo amor de Deus, eu estava de plantão. Falei, olha, todo mundo rezando para ser um ato pacífico, não acontecer nada. Terminou, todo mundo embora para casa. Não tinha cartaz pedindo AI-5, pedindo a volta da ditadura, não tinha. Pedindo a prisão Os discursos foram ponderados. Os discursos foram bem ponderados em relação de outros discursos que a gente ouviu. Foram discursos. Oração. A Michelle fez oração, se emocionou na oração, mas tinha muita bandeira de Israel e isso chamou bastante atenção. E mensagens de desculpas a Israel. Que é isso que o senhor colocou. Que eu avalio que a fala do presidente da República lá na Etiópia, numa entrevista coletiva em que denuncia o que está acontecendo com a população palestina da faixa de Gaza e que usa uma expressão forte rememorando o que o povo judeu sofreu, porque a fala do presidente era focada no governo de Israel, não no povo judeu, no judaísmo. E essa repercussão aqui potencializou a mobilização para esse ato. Deu um gás a mais, digamos assim, né? Essas bandeiras de Israel também teve, eu acho que foi o ministro de Israel que colocou foto da manifestação com a bandeira e agradecimento. Então, continuou fomentando, né? Continuou fomentando. Satisfeita? Muito satisfeita. Deputada, quero agradecer a sua entrevista, deixar o espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha algum assunto importante que a gente não tenha falado aqui, e deixar o presente do Conexão Poder. Que honra, agradeço. Que bom que a gente pode agora fazer a entrevista presencialmente, né? Sem que a gente máscara. Já estava os reis da live, das lives. O Gordo toda semana fazendo arte, live. Um tema que a gente talvez pudesse ter trabalhado bastante é o tema do meio ambiente, porque na minha opinião é um tema central na disputa das prefeituras, especialmente de Cuiabá, que a gente está sofrendo muito com o efeito da crise climática, ou seja, o calor insuportável que a gente tem vivenciado nos últimos anos em Cuiabá, muito mais do que aquilo a que a gente estava acostumado, porque antes existia calor, mas tinha sombra, né? E hoje o calor cada vez pior, e quem sofre mais é a população trabalhadora. A mesma população que precisa da saúde pública que energia e não consegue ser atendida, né? Com a qualidade. A mesma população que sofre no transporte coletivo precário é a população que não consegue ter um aparelho de ar-condicionado e mesmo tendo, ligar esse aparelho de ar-condicionado à noite para dormir, porque se usa o ar-condicionado, a conta de energia vem lá em cima, ela não dá conta de pagar. Mas a prefeitura tem relação com isso? Tem muita relação com isso, porque há muita iniciativa que um governo municipal pode colocar em prática, além de enfrentar essas políticas maiores, essas questões maiores, né? Saúde, transporte coletivo, moradia, infraestrutura, mas há uma série de outras medidas que um governo municipal pode colocar em prática para melhorar a qualidade de vida na cidade, com foco no meio ambiente. Mas isso a gente vai discutir isso ainda. Tem propostas também. Eu não sou candidata, mas tenho propostas. As pessoas têm, mas as pessoas têm. As pessoas que vivenciam os problemas têm. E a gente tem que ouvir essas propostas, porque assim, é o candidato que sabe tudo? Não é. É o partido que sabe tudo? É a frente? Não, é a população quem sabe mais. E o que a gente precisa é ouvir, entender
e ter humildade de não, isso aqui é importante, isso aqui ajuda a entender aquilo, vamos colocar em prática essa ação, essa iniciativa, essa medida. Então, Tá estamos... certo. É a sua hora, Márcia. É a minha hora. Vamos lá. Estamos prontos, Márcia. Tá certo, vamos lá. Então, obrigada, deputado, Obrigado, mais Márcia. uma Obrigado, vez. Fernanda. Obrigada, É um prazer, tá? Fernanda. E todo mundo que nos acompanhou até aqui. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é amigo, viva conexões reais. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.